Boa noite, boa noite. Eu vou dar uma boa noite aqui, com um tom assim de solidariedade com esse sofrimento todo que as pessoas estão passando aqui em Fortaleza com esse desabamento. Muitas pessoas, minha amiga Mônica do Rio me ligou ontem perguntando notícias, pessoas de outros locais, de outros estados aí falando e tal. Abalou a cidade. Foi algo que sacudiu a rotina da cidade. Raro acontecer alguma coisa assim que mexa tanto, e isso aí foi assim, muito doloroso para todo mundo. Então, começo com essa solidariedade. E aí a gente vai mudar de assunto. Eu estava vendo, o tema de hoje que eu quero conversar é sobre o comportamento da empresa quando ela usa a comunicação e tenta fazer a cabeça do consumidor, e o comportamento do consumidor quando pressiona para que a empresa atenda às suas demandas. Eu vou dizer por que esse assunto hoje ficou mais forte para mim. Eu vi no PropMark. PropMark é o veículo mais antigo especializado em comunicação e propaganda. O próprio Marco fez uma seleção de vídeos muito louca, porque eram só comerciais de uns 20, 30 anos atrás para o Dia das Crianças. Gente, olha, grosserias, é impressionante. Tinha uns comerciais assim que não tem o menor cabimento de ser veiculado hoje. Daria processo na justiça, daria ação dos pais defendendo as crianças e tal. É um pacotão de horror de 30 anos atrás. Então, assim, aí isso me chamou muita atenção, porque é o seguinte, na época, isso foi veiculado, foi aceito, não deu problema nenhum e passou como coisa normal. Quer dizer, era algo vigente no contexto social. Eu pensei no seguinte: em que momento a empresa é influenciada e em que momento ela influencia a propaganda? É algo que a reflexão para mim é a seguinte. Eu sempre defendi, eu como um cara de criação, passando por diversas agências nos meus 30 anos de Rio de Janeiro, eu sempre defendi que a propaganda ela tem uma função social. Quando você cria um comercial de 30 segundos, que você conta uma historinha, uma coisa é o produto, é a informação em si, e outra é aquela historinha contextualizada num momento social. Ela traduz um momento social. Quer dizer, a propaganda ela reflete o momento em que os valores que aquela sociedade respira, né? Então, assim, tem uma linha que defende um papel assim mais isento da propaganda. Não, a propaganda só tem a função de vender. David Ogilvy, nos anos 50, ele defendia isso, e na verdade a propaganda ainda era muito panfleto, folheto, catálogo de vendas, então não tinha persuasão. Quando começa a ter envolvimento emocional, começa a ter estratégia de persuasão do consumidor, aí começa a ter um conteúdo que transcende as características do produto e vai para o momento social. Bom, é mais ou menos assim. A comunicação faz a cabeça, que a gente vê as linhas. O jornalismo hoje já deixou há muito tempo de posar de independente. Cada grupo editorial tem a sua linha de raciocínio, tem a sua reflexão, defende aquele seu ponto de vista, e isso é válido, é tranquilo. É a linha editorial de cada veículo. Mas como é que é a linha editorial de uma empresa? Ela sempre está para cá, para lá, ela pega a onda que está na cabeça do consumidor e retorna, lança alguma coisa. A gente pode se dedicar a isso de uma maneira interessante. Então vamos lá. Eu suponho o seguinte: 30 anos atrás, nós trabalhávamos para criar com pouca pesquisa, muitas suposições, e o processo criativo ele era baseado na cultura vigente. Era a cultura quem determinava o contexto da propaganda, né? Era a cultura quem determinava
o roteirinho de 30 segundos que a gente criava para fazer um filme bacana e colocar no ar. O que era passado na entrelinha, vamos chamar de linha o produto. Entrelinha o discurso, o roteiro, aquela historinha que contribuía para você memorizar a propaganda. O que acontece com aquilo ali? Traduz um momento social. A gente tem algumas coisas assim, tipo, olha, não era uma propaganda incorreta, não era uma propaganda aceita porque era do contexto social. Deixa eu olhar aqui o Léo apareceu. Léo, bem-vindo aí de novo, meu amigo. Mandei um e-mail para você aí, legal. Bacana a sua colocação aqui. A definição de cada veículo, ou mesmo de cada empresa sobre a mensagem, vale uma reflexão constante. E é isso mesmo, Léo. Bacana. Legal você estar aqui, hein? Valeu. Obrigado pela sua presença aí. Então vamos lá. Como é que é essa história para a gente entender em que momento a empresa pega o consumidor, em que momento o consumidor cobra da empresa? Vamos tentar voltar lá para trás um pouquinho. Como é que era naquela época, 30 anos atrás? Primeiro, a propaganda não era considerada incorreta, senão nem ia para o ar. Ela era socialmente aceita, fazia parte do cotidiano. Então, assim, a propaganda para criança, fora essa questão de Anvisa, pode isso, não pode aquilo, induzir o consumo. Às vezes a crítica que havia à propaganda infantil não era em relação aos valores passados, ela era em relação a induzir ao consumo, como um produto nocivo para a saúde, pegava uma estratégia de convencimento das crianças, fazia uns filmes lindíssimos e colocava essa meninada descabelada em cima dos pais pedindo para comprar. Tem do batom famoso de uma garotinha que dizia assim, compre batom, e ficava pendurando o batom assim como se fosse aquela cigana, aquela bruxa, aquela mulher que faz aquela magia para a mãe não esquecer nunca, compre batom e tal. Essa condução do consumo, ela era criticada, mas os valores que eram passados em alguns momentos ali, não. Tem uma propaganda da Melicinha com a Xuxa, que é um horror para se ver hoje. Era Love You Shoe, o nome do produto, e as meninazinhas, criancinhas, cara, elas ficavam love, como se estivesse tendo orgasmo. Era um negócio assim pavoroso. 30 anos atrás, isso veiculado nos canais de maior audiência no Brasil. E ninguém dizia nada. Era um contexto, isso era aceito, né? A gente tinha propaganda, por exemplo, do Gerson. O Gerson, o cigarro Vila Rica, ele virou ícone, o slogan dessa campanha virou ícone do retrato de um momento. O que a classe média fazia? E no Rio de Janeiro isso era muito explícito até. O slogan era: o negócio é levar vantagem em tudo, certo? Essa era o Gerson falando no final do comercial. Olha a mensagem que dava. O negócio é levar vantagem em tudo, certo? Quer dizer, nada com nada em relação aos outros, em relação ao contexto. Eu quero livrar o meu, o resto que se dane. Essa política era a política que o produto devolvia na comunicação de massa para a sociedade, considerando que a sociedade respirava aquele tipo de coisa. Propaganda de humor, a classe culturalmente dominante sobre as outras, piadinha com gay, piadinha com negro. Eu tenho um guru de estratégia, esse cara é um negro, e ele tinha o apelido na época, eu vou tentar contextualizar para alguém se lembrar. Havia... Com a chegada da televisão no Brasil, ela veio com aqueles aparelhos naquela cor bege, depois uma cor cinza, feios, aquele negócio. Aí a Telefunken lançou com um gabinete preto. Bom, tema da campanha: preto com mania de perfeição. Imagina isso sendo veiculado hoje, né? Absurdo. Mas esse era o tema. A Telefunken lançou era a primeira TV brasileira com gabinete preto e o slogan era esse: preto com mania de perfeição. Esse meu amigo ganhou o apelido de Telefunken, porque ele era um cara perfeccionista. Era um preto com mania de perfeição. Então, assim, havia uma coisa que aparentemente era uma brincadeirinha, mas era uma reprodução de valores em cima de
conceitos que validavam um esquemão secular de dominação, um esquemão secular de preconceito e tal. As propagandas com relação à mulher, então, dona de casa, obediente ao marido, fazer tudo para agradar o marido, nada de trabalhar fora, nada de ser independente, nada de ter pensamento próprio, nem para expressar e nem para ter, para nada. Era aquele objeto que estava lá para ser usado. Essa era a média e era o que acontecia. Eu tenho a impressão que não havia pesquisa captando esse sentimento médio, mas acredito que o meio de comunicação, ele endossava aquilo, porque vai fazendo cabeça, vai fazendo cabeça. A gente vai chegar no momento atual na força que isso tem. A ótica machista, ela sempre foi a tônica muito grande disso. E aí, é como se fosse assim, a linguagem era para os homens. Até hoje ainda tem uma quantidade menor de mulheres nos departamentos de criação das agências. Mas, antes, o contexto era como se não tivesse nenhuma. Era só homem criando e a brincadeira era homem falando para homem. Então tinha as piadinhas, tinha as sacadinhas naqueles 30 segundos que terminam com uma coisa que era para ajudar a memorizar, mas na verdade era uma gracinha, aparecia como gracinha com essa função, mas dentro de uma cultura machista, pesada. Começou a haver reação da sociedade em vários segmentos, em várias coisas, em várias áreas. Poucos anos atrás a gente percebeu que no segmento de cerveja surgiu algo interessante. Propaganda de cerveja, no verão, um ponto percentual de cerveja, ele representava, muitos anos atrás, mais de 200 milhões de reais. Um ponto percentual. Então é uma briga gigante. Imagina a disputa que é. Aí haja peito e bunda para vender cerveja no verão. Daí que veio, vai verão, vem verão. Essa propaganda ela virou um ícone de uma reação feminina que eu acompanhei mais ou menos de perto. Tem uma amiga minha, Cândida Monteiro, que leciona na PUC, Rio, que estava com um grupo no Face, em que a gente conversava sobre essas coisas, daí começou a rolar uma conversa assim mais intensa e a gente vendo as pessoas reagindo, várias pessoas reagindo em relação a isso. A escola fez uma campanha na época que tinha um cara saindo para tomar uma cerveja dizendo, deixei a encrenca em casa, e aí as mulheres fizeram as fotos lá, dando o dedo para os homens, dizendo assim, você vai, mas não volta e tal. Essas reações, elas começaram a provocar algumas coisas. E, nos departamentos de criação das agências, rolou uma pesquisa indicando que o comportamento machista dentro da criação, ele era muito forte. Chegava a ter até ameaça de demissão com alguma garota que não topasse sair com um daqueles caras lá. Eu gravei um vídeo na época, comentando que o Meio Mensagem fez uma matéria sobre isso, e havia uma questão ali séria que era a seguinte: primeiro, não havia de verdade no briefing das cervejas algo dizendo que criem colocando peito e bunda porque vai vender mais. Era apenas do processo criativo. Era bacana, era homem criando para homem. E um monte de mulher bebendo. Metade dos cervejeiros, mulheres. E que começaram a exigir respeito. Eu tenho uma conhecida minha aqui, Mariana Figueira, que vai ser mãe em breve, rapidamente agora, por esses dias. A Mari chegou para o namorado dela e falou assim: se você tomar essa cerveja aqui, está terminado o namoro, porque é um desrespeito à minha pessoa, eu não vou aceitar. E aí eu achei muito bacana essa atitude da Mari. Bom, essa pesquisa detectou esse comportamento lá. Eu coloquei no vídeo que criação tem que ter talento, evidente, para ter as sacadas, para ter os insights, para brilhar, mas tem que ter cultura, para acompanhar a dinâmica social, para entender. Porque o processo criativo, se você não põe cultura dentro do seu cérebro, ele vai tirar ideias maravilhosas, lindas, mas com valores baseados na formação que você recebeu.
E aí vem a formação grosseira, machista da média das pessoas. Não há uma antena no criativo para que ele fique com o seu processo ligado aos anseios sociais. Isso cria uma defasagem muito grande, isso não é legal. Tem uma galera aqui simpática tentando conversar. Se você quiser saber alguma coisa aí, manda pergunta para cá que a gente vai trocando ideia. Bom, então vamos continuar aqui. Qual foi a virada no segmento de cerveja que eu acho que aconteceu? Para mim a virada foi a seguinte. A partir do Vai Verão, Vem Verão, começou a ter reação, a escola entrou com o Toca Raul, redondo é sair do seu quadrado, instigando as pessoas a ter comportamento legal, o não é não, começou a ter essa reação assim bacana. A Ambev veio com uma campanha bonita, ela tem um trabalho em que os funcionários atuam como voluntários, é o projeto Voa, e trabalham junto a ONGs no processo de gestão, para que as ONGs fiquem mais eficientes ao tocar os seus projetos. Isso é muito bacana. Os caras vão lá na raiz da coisa. Em vez de estar só fazendo a boa ação no processo final, eles pegam, vamos organizar, vamos preparar quem está praticando as boas ações. Isso aqui é uma atitude bacana. Eu acho que essa visão é muito legal também. E aí, assim como o segmento cervejeiro, muitos outros já pegaram ou estão pegando essa onda. Recentemente, a ONU Mulheres premiou o Boticário e premiou o sabão de pó Ariel. Premiou os dois por conta de trabalho que contribui para desconstruir os estereótipos de gênero. O Boticário fez uma campanha bacana com esse tipo de foco. Ariel foi na puxada de um cara dividir com a esposa as tarefas domésticas, né? E o Boticário deu um apoio grande e deu um tom bacana para a seleção feminina de futebol, abriu espaço para todos os seus colaboradores nos horários de trabalho assistirem os jogos, e a pegada era de que tem muito mais coisa no campo para a gente vencer. Era muito legal, era bacana. Isso foi uma coisa assim que empolgou e que teve esse reconhecimento dentro da ONU. Esse negócio aí, ele significa o quê nessa onda mais para cá? Eu vou lembrar algumas coisas que eu já fiz aqui que eu acho que são relevantes e que a gente sempre, quando pensa em empoderamento do consumidor, vamos lembrar disso que garante esse empoderamento, que só para a gente não ficar falando que o consumidor não está aí não. Tá, ele é poderoso mesmo e está exercendo cada vez mais esse poder. O que propiciou isso de verdade? A instantaneidade da comunicação e a democratização do acesso à informação. Essas duas coisas vieram com a internet e com o mobile. Então, assim, de cara, isso é uma ferramenta que está sendo usada por todo mundo. Nosso guru, Philip Kotler, cantou uma pedra. As empresas, para serem corretas, para sobreviver, precisam ser corretas. O que ele estava querendo dizer com isso? É o seguinte: no momento em que você tem tudo devassado, tudo sendo posto em segundos na internet, viralizando, não tem mais como ocultar nada. Então, a empresa precisa perceber que é isso aí. Eu estava dando um exemplo assim, tipo, mês da mulher. A empresa vai, lança uma campanha linda, a mulher está conquistando o seu espaço, a mulher briga para ter uma remuneração bacana, ela é legal, ela é isso e aquilo, precisamos da força, não sei o que e tal. Nesse mês da mulher, a gente tem aqui coisas especiais para ela, alguma coisa assim, comercial, mas com esse tom de elogio às conquistas da mulher. Aí, de repente, na internet vaza um vídeo de uma garota dizendo assim: olha, tá vendo essa campanha aí? Mentira, cara. Porque eu trabalho nessa empresa, fui assediada pelo meu gerente, fui no RH, falei com o nosso diretor, fui no RH e a menina do RH disse assim para mim: minha filha, dê graças a Deus que você está empregada.
Aliás, essa resposta que eu estou dando agora aqui como exemplo foi dada dentro de uma agência de propaganda quando uma garota foi dizer que um criativo tinha assediado. A menina do RH comentou isso com ela. Se dê por feliz, porque ele é gênio. Quer dizer, então assim, esse tipo de poder que o consumidor está tendo, ele começou a inverter o jogo. O que as empresas estão fazendo? Elas estão sendo respeitosas com isso. Os veículos de comunicação estão sendo respeitosos com as suas audiências. A gente viu recentemente, aqui no Nordeste, a gente teve 2 casos recentes. Teve um no Rio Grande do Norte, de um DJ que foi muito grosseiro com aquela garota sueca, a Greta. Ele foi meio debochado com ela e tudo, e aí repúdio total, os patrocinadores tiraram, 4 patrocinadores, cancelaram seus contratos e o cara foi demitido. E aqui no Ceará, acho que segunda-feira agora, num jogo lá, um locutor comentou assim, nós estamos vendo aqui uma presença feminina muito grande na arbitragem. E o outro comentou, mas eu não acho isso legal não, a mulher tem que ficar em casa tomando de conta de marido e de filho. Aí deu aquele desconforto e o cara confirmou, não, é o meu pensamento mesmo, não sei o que e tal. Houve reação das pessoas, a reação da empresa também foi a Jovem Pan News, foi imediata, o cara foi imediatamente demitido. Então assim, esse tipo de reação, ele não acontece à toa, ele acontece porque tem algo que precisa ser respeitado. Vamos pegar um exemplo assim, bem distante. Timberland, calçados. Timberland avisou para o Brasil que não ia importar couro caso continuasse essa história lá das queimadas na Amazônia. Por que a Timberland fez isso? Porque a Nestlé também fez isso. Porque os consumidores deles, com certeza, já se pronunciaram. Meu amigo, se continuar assim, eu não compro. Quer dizer, então assim, os consumidores eles não estão tendo poder só perto das empresas, estão tendo poder junto a governos, políticas internacionais, de comércio exterior e tudo. As empresas estão pressionadas, cedendo? Não, elas estão negociando, elas estão sendo rápidas na percepção dessa mudança de comportamento e estão partindo para enxergar isso como oportunidade. Ariel, o Boticário, Ambev, Skol, não, muitas fazendo coisas muito bacanas, muito legais. Quer dizer, a propaganda, ela tem um papel social que pode, sempre existiu, quase sempre foi negado, mas agora ele está sendo naturalmente estimulado por constar da demanda dos consumidores. As empresas estão assumindo um novo patamar de comportamento, a imagem tem que ter o seu, essa é a nossa praia aqui, a imagem tem que ter o seu correspondente na identidade. E esse correspondente aqui na identidade, essa equivalência, ela é mais ou menos assim. A história que eu contei da garota que no celular entrega numa selfie que a empresa tem uma imagem, aquela campanha bonitinha, e tem uma realidade, aquela que está aqui. A combinação dessas duas coisas é o equivalente à identidade. Então, assim, vamos tentar fechar esse raciocínio. Existe um momento em que a empresa influencia o comportamento, porque a mídia está lá, assim como o jornalismo influencia, o intervalo do jornalismo, o intervalo dos programas também influencia. Só que onde eles se inspiram? Eles se inspiram em pesquisas. Hoje, as pesquisas estão muito mais acessíveis, estão constantes e elas estão partindo do seguinte princípio. O cara que está depositando o dinheiro na minha conta, o cara que me faz sobreviver, pensa dessa maneira. Como é que eu faço para encantar esse cara? Porque se eu não fizer, o meu concorrente vai fazer. Então, em algum momento, do ponto de vista de comportamento, esse consumidor, ao ser pesquisado, ele influencia as ações e a comunicação da empresa, e em algum momento, essa empresa,
impregnada desses valores, ela lança alguma coisa para cá e isso estimula essas pessoas a um determinado comportamento. Quer dizer, a meu ver, não há uma delimitação muito clara, isso se mistura um pouco, mas acontecem essas duas coisas de uma forma cada vez mais intensa e de uma forma cada vez mais misturada. Juliana Marques, Ju, minha jornalista querida, você continua convidada, tá? Não esqueça, dê notícias aí. Pessoal, é o seguinte, olha, a ideia dessa conversa surgiu por causa desse presentaço que o próprio Mark deu com relação a esse pacote de grosserias para o Dia das Crianças de 30 anos atrás e me ocorreu a gente conversar sobre esse processo de transformação. Eu fiz algumas apresentações em algumas palestras de 2 vídeos que eu acho que eles representaram muito bem essa passagem de tempo, que é a seguinte: a propaganda comercial, a publicidade, ela sempre atendeu aos interesses mais da empresa e menos do consumidor. Essa passagem que nós estamos observando, que eu acho que acontece porque as empresas percebem isso, pesquisam, detectam e agem e atuam, elas estão sendo eficazes nesse tipo de atitude e os consumidores estão se dando bem. A cerveja Corona fez um vídeo na época que o Donald Trump estava em campanha. O tema da campanha dele era América Grande de Novo, Great Again. A Corona fez um vídeo que começava assim: grande de novo? Nós já somos grandes. Nós estamos do Polo Norte ao Polo Sul. Nós somos americanos, nós somos 35 países. Aí começou a construir um raciocínio e um vídeo lindíssimo. E aí colocava o seguinte: nós estamos juntos de ponta a ponta do planeta, nós somos cores, nós somos alma, nós somos vida. Desfronteiriza-te. Era uma brincadeira com relação... A Corona é uma cerveja mexicana, com relação àquela história de construir o muro. Corona, uma cerveja. Diesel, o jeans diesel, que tem uma estética na comunicação, assim, sempre foi meio ousado e tal. Ele fez um filme, a Diesel fez um filme que tem a história de um cara, começa um cara com uma garota, o cara joga um galho, uma flor com um pequeno galho para um lado do muro, cai do outro lado, a garota olha, joga de volta, eles começam a dançar, começa a chegar gente, vira uma festa muito louca, esteticamente falando, entra um tanque de EVA, todo colorido, aí árabe beija judeu, cara, é um happening muito, muito, muito louco, e entra o slogan: faça amor, não faça muros. Quer dizer, por que eu acho que esses 2 vídeos eles representam tão bem esses momentos? Porque é o seguinte: a propaganda, essas empresas, elas resolveram brincar, peitar um propósito de governo de um candidato à presidência de um dos maiores países do mundo. Eu falo um dos porque a China está ali pertinho, né? De um dos maiores países do mundo, fez isso, peitou em respeito à média da opinião do seu consumidor. Aquele cara que vai beber cerveja no bar, aquele cara que vai comprar aquele jeans. Essa virada, esses vídeos são icônicos, eles representam muito desse tipo de mudança. E o que eu percebo é que cada vez mais, e isso está se tornando uma realidade, é cotidiano, é bacana a gente perceber que as empresas estão antenadas com a dinâmica social e estão juntinho ali acompanhando. A transformação é impressionante. Quem tiver curiosidade e quiser acessar, acho que se der um Google aí em algum desses assuntos, vai encontrar várias coisas muito bonitas sobre o comportamento da comunicação. Isso aí é a chave para a gente entender por que hoje só a comunicação é pouco. É o todo. A tecnologia está permitindo que isso aconteça. O consumidor está percebendo a importância que ele tem. A empresa está percebendo o tanto que ela é importante para aquele consumidor, mas ele é vital para a sobrevivência dela.
isso não pode ser encarado como uma coisa ruim, é encarado como uma coisa boa. E algumas empresas estão fazendo trabalhos fantásticos, fantásticos, muito legais. Era esse o papo que eu queria passar para vocês hoje, para a gente conversar um pouco sobre essa história aí de quem é quem na hora de convencer alguém. O consumidor, na pesquisa, convence uma empresa, a empresa, nas atitudes e na propaganda, convence o consumidor. E aí a gente começa a construir algo que eu acho que por trás disso tudo está interessante, porque toda vez que você pesquisa, se você pegar as empresas globais, você vai constatar assim, o marketing dessas empresas foca valores universais, bonitos, nobres, ligados em sustentabilidade, ligados em ética, ligados em comportamento, civilidade, elevação de qualidade de vida para todo mundo, não ao preconceito, sim ao respeito. Quer dizer, como essas bandeiras são detectadas em pesquisas, a comunicação dessas empresas chega, devolve isso de forma emotiva, de forma bonita, então começa a haver uma energia que cria uma onda que começa a impregnar o comportamento das pessoas. Na propaganda, existe uma coisa interessante, que é a seguinte, é possível que num comercial eu crie algo, eu faça um roteiro em que eu diga coisas que são aceitas pela sua cabeça, mas ainda não são do seu cotidiano. Mas passa como verdade, não fica uma coisa maluca. Então, constantemente a gente vai ver uma defasagem, vai ter um delay aí entre o que a comunicação diz, o que as empresas apregoam e, eventualmente, o que as pessoas fazem no seu cotidiano. Mas aquilo ali funciona como uma espécie de estímulo, de puxada, de apoio. Vamos nessa, é por aqui que se tem que andar. Então, acho que é mais ou menos isso que acontece. Dou maior força para que as empresas continuem fazendo isso. Eu, nas minhas consultorias, me posiciono dessa maneira, acho bacana, eu acho legal. E aí, deixa eu ver se tem aqui a galera perguntando alguma coisa. Não, só o Léo que falou aqui alguma coisa, Leonardo. E aí eu vou encerrar esse papo aqui com vocês, agradecer a atenção aí, dizer que vai estar integralmente no nosso canal no YouTube, a gente vai estar avisando de novo na próxima quarta-feira outro papo desses aí que a gente está à disposição, e aí o meu agradecimento aqui para todo mundo e um beijo grande para todos. Valeu, boa noite.